Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Osso de Prata do dia 28 de 1 de 2021, uma quinta-feira, para as notícias do mercado financeiro. E manteve também nos Estados Unidos. Sem nenhuma surpresa na terra do tio Sam, como também já tinha acontecido no Brasil e na Europa, o Fed manteve sua taxa de juros principal inalterada para 0 a 0,25. Lá é uma faixa flutuante, com também as suas perspectivas de compras mensais de títulos, até que a inflação atinja 2%, pelo menos eles vão manter essas políticas, segundo os dizeres aí de Jerome Powell, e prometeu também manter os pilares econômicos que estão em curso, ou seja, as políticas que estão acontecendo, até que ele verifique uma recuperação completa da recessão provocada pela pandemia. Ressaltou que não houve uma retomada completamente, pelo contrário, eles vislumbraram uma desaceleração com perda de empregos, sofrimento aí nas pequenas empresas, redução de contratação em gastos e aumento do número de casos aí da doença. Eles esperam que a vacina traga algum alívio e já vou frisando que isso parece ser inversionismo ingênuo, o Estado querer ditar os rumos de compra de títulos e de manutenção da inflação ou índices de inflação, porque a gente sabe que esse remédio pode sair muito pior do que o problema que eles podem estar criando para o futuro. E isso pode trazer, com certeza, perspectivas de crises ainda maiores se essas políticas forem mantidas. Mas isso não é uma realidade de hoje, já faz algumas décadas que o mundo segue assim, não só os Estados Unidos. E agora a gente vai falar do efeito Reddit, que ele continua aí e está fazendo um estardalhaço no mercado. O que seria isso? O efeito Reddit, que tem feito alguns short squeezes e a briga aí, a guerra declarada entre os investidores de varejo, que seriam nós, réis mortais, e os institucionais. Um grupo do Reddit, lá o Wall Street Bets, cujo link está aqui na tela para quem tiver interesse em participar, ele é em inglês, já vou antecipando. Ele reúne alguns investidores, pessoas físicas, que passaram a comprar ações de empresas em dificuldade, indo justamente contraposto de grandes bancos e fundos de investimento que enxergam o potencial de queda delas. Então eles veem empresas lá que estão mal das pernas, que possivelmente seria um caso de short aí dos grandões, ele se reúne e fala, vamos comprar pesado. Conforme os papéis não param de subir, essas grandes instituições estão precisando zerar suas posições e recomprar os papéis para evitar os prejuízos piores, o famigerado short squeeze, né? Porque conforme mais a posição sobe e você está vendido, você vai tendo gastos, garantias e aí você tem que encerrar. Então, o que está valendo mais no momento? Os fundamentos ou a união dos traders não institucionais? Já vai aqui um disclaimer, né? Que, obviamente, esse grupo deve ter gente com bastante dinheiro, porque sem dinheiro por trás você pode reunir 1 zilhão de sardinhas, como a gente diria, e não daria para fazer cócegas em algum institucional. Mas uma pessoa que é muito entusiasta desse grupo é, por exemplo, Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo. Então, é bem possível que tenha gente com grana por trás dele. Só para avisar, porque já vi alguns colegas falando que vão fazer isso aí, por exemplo, na IRB, só pessoas físicas é bem difícil gerar algum efeito. Então, cuidado com isso. Então, vamos a alguns exemplos aí. No caso, esse especificamente foi mais um equívoco das pessoas do que, vamos dizer assim, uma organização de trade, o que foi quando o Elon Musk falou para o pessoal usar Signal. Ele fez um tweet no dia 7 de janeiro falando para o pessoal usar Signal, que é uma alternativa ao WhatsApp, quando esse entrou aí com uma política nova de compartilhamento dos seus dados com o Facebook, o que não agradou a muitos. Enfim, logo no final daquele dia que ele fez esse tweet, a ação disparou aí, saiu da casa dos 50 centavos para 3,87 e continuou a subir loucamente. Até no dia 11 do 1, ela chegou a bater $70,83, quando a empresa foi a público e disse, não nos tratamos desta Signal que o Musk falou, somos uma empresa aí de sensores para a área industrial e médica. Enfim, essa Signal que o Musk falou é sem fins lucrativos e nem na bolsa tá. A ação, como os colegas devem ter visto aqui, deu uma queda depois desse anúncio, mas continua aí na casa dos 5,70, que é 10 vezes mais do que antes do tweet do Musk, para ver o efeito desse cidadão aí nas ações. Teve também, obviamente, uma que eu nem citei aqui, a do Zoom, que muita gente achou que o Zoom ia bombar, aquela rede social aí de vídeos, aquela coisa toda,
e compraram uma ação de outra empresa também, porque o código do Zoom é ZM e tem uma empresa com código ZOOM na Bolsa de Nova York. Outro exemplo, esse aí também já comentamos ontem, mas foi estardalhaço isso aí. A empresa GameStop, código GME, ela no dia 14 de janeiro viu aí as suas ações dispararem quando ela fez um acordo de financiamento com a Sycamore Partners, Wells Fargo e Bank of America, esses dois últimos grandes bancos lá nos Estados Unidos. O financiamento foi considerado como bom para manter a empresa solvente, ela está numa dificuldade muito pesada, mas como os colegas podem ver, logo na sequência ela teve algumas correções. Não suficiente, a ação continuou subindo, uma alta expressiva, mas nada surpreendente. Até que na terça-feira, após o aftermarket, o Elon Musk postou aí no seu tweet GameStonk e um link para o grupo do Reddit do Wall Street Bets. Já deu para perceber o que aconteceu, em especial no dia de ontem, né? Que a ação dobrou de novo, foi para 347,51 dólares no final do pregão regular. Também falamos da MC esses dias aí, que a empresa está com dificuldades, muitos cinemas fechados, muitas pessoas vendo as coisas em streaming, até porque estão com medo de sair de casa. A empresa falou aí que arrecadou 917 milhões para amortecer os golpes da queda, para se manter solvente, para não ter nenhum risco de falência. Então, ou seja, a empresa está lutando. Mesmo assim, olha o que aconteceu com as ações da empresa no dia de ontem. Tudo isso aí também foi veiculado nesse grupo aí que a gente está comentando. Não está satisfeito? Quem aí usa BlackBerry? Olha o que aconteceu com as ações da empresa. E a Nokia? Você tem ouvido falar aí dos celulares, dos produtos deles? Seja na DR lá nos Estados Unidos, seja no BDR no Brasil, ou mesmo na própria ação da empresa lá na sede dela, que eu nem botei aqui, olha o desempenho dela. E uma roupinha, você está interessado numa varejista de moda? Olha a Express aí, códigos estão todos na tela e a maioria dessas empresas não tem BDRs. Não satisfeito? Olha aí a fabricante de fones, headset gamers, caixa de sons e acessório COS. E a cereja do bolo? Olha o que os caras estão querendo fazer. Esse mesmo grupo do Reddit, o Wall Street Bets, está querendo fazer um short squeeze também em SLV, o ETF da prata. Para aqueles que não sabem, o quadro do canal se chama Urso de Prata, justamente porque começamos a avaliar, a fazer esses vídeos diários, avaliando a questão da prata, que é um ativo que, embora tenha subido bastante durante a crise como reserva de valor, se encontra amplamente defasado em relação ao ouro, por exemplo. E eles aqui no Wall Street Bets consideram que $1.000 seria o valor justo. Enfim, com relação a isso, só tenho a dizer, vai ossinho e amém, assim seja. É obviamente uma especulação, não dá para contar com isso. E não, você não está vendo errado aí. Isso que a gente está analisando é o VIX do SP500, ele subiu 61%, aproximadamente, no aftermarket de ontem. E aí a gente chegou aos valores que a gente está agora, que após algumas correções, ele está subindo 0,37%. O VIX do SP500, para quem lembra, estava próximo dos 23, agora está 31,65. E obviamente isso é um sinal péssimo de que tem alguma coisa estranha rolando. E isso a gente já consegue ver no desempenho das bolsas, que todas, pelo menos que estão aqui na tela, estão em queda. E o nosso índice fechou ontem, mais um dia de queda, na casa dos 115.882 pontos, queda de 0,5%. Já as commodities também, todas em queda basicamente, destaque negativo aí do gás natural, 2,26%, e no outro lado, a madeira serrada, a lumber, é uma das poucas aí que está se salvando, com alta de 1,98% e continua subindo, a despeito desse cenário turbulento que vivemos. O dólar na casa de 5,41, alta de 0,01, alta expressiva em relação a ontem. Em relação ao euro, ele se mantém estável na casa de 1,21 e o euro em relação ao real volta a subir na casa de 6,55. Já as criptos, elas estão no momento aparente de recuperação, olhando no panorama atual, mas se formos olhar a cotação de ontem, a maioria se encontra em baixa. Bitcoin em R$ 169.999, 31.251 dólares. O Ethereum, R$ 6.955, 1.284 dólares. Já a nossa bolsa, o ETF da nossa bolsa em dólar, caiu 1,67%, 34,80,
E o VIX da nossa bolsa subiu loucamente 10% acima dos 50, nem preciso dizer que isso aí é um reflexo da situação complicada que estamos vivendo, as opções caras e tudo mais. Na tela as minhas redes sociais, agradeço por ter assistido esse vídeo e vai o senhor!